Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, codificada a doutrina espírita por Allan Kardec. Estamos atualmente no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não separeis o que Deus juntou. Deus, o Criador, tem na união, a própria aproximação natural dos seres é feita através do quê? Afinidade, lei de atração. O que nos aproxima é a afinidade. Mas, à época de Kardec, ainda imperavam os casamentos de interesse. Pessoas de boa família, juntando, uma fortuna com outra fortuna, uma pessoa interessante ou conveniente para que os pais achavam, que a família achava, ou não havia casamento quando os pais viam que não era interessante para o filho ou para a filha. Então, imperava essas uniões que não eram feitas por Deus, eram uniões feitas pelos homens. Não separeis o que Deus juntou. Por que Deus junta? O que faz ser uma união unida por Deus? É estar na frente de um sacerdote religioso? A união estabelecida por Deus é a união de almas, é a união de corações, é a união avalizada pelo amor. Deus é amor. Não vamos perder isso de vista, né? No item 3, em que Kardec está comentando os dois trechos destacados do Evangelho no item 1, e o título desse subitem do item 1, 2 e 3 é Indissolubilidade do casamento, dentro do preceito de que não separeis o que Deus juntou. Quantas vezes os homens separaram o que Deus juntou porque não convinha? Como minha filha rica vai casar com seu professor de violino? Ele veio à nossa casa dar aulas de violino. A menina se encantou, se apaixonou, se apaixonaram, querem se casar. Não, mas nossa filha vai se casar com o doutor fulano. Não é? Então, quantas vezes os homens separaram o que Deus juntou? Mesmo, impedindo mesmo que houvessem essas uniões, vamos chamar de casamento, essas uniões. Faz-nos lembrar aquele ditado que diz, amigado com fé, casado é. Casamento é união legitimada pelo amor, não é? Daí a gente sempre destaca essa sabedoria popular. No item 3, então, Kardec nos diz, mas a união dos sexos ao lado da lei divina material comum a todos os seres. Então vejamos que aqui ele fala. Não vamos nos esquecer de que a sociedade à época de Kardec era uma sociedade que legitimava apenas casamentos heterossexuais, certo? Então já haviam problemas quase de castas, como dissemos aqui. Minha filha casar com um professor de violino, nem pensar. Então, já haviam esses problemas muito entranhados socialmente. Religião, raça. Então, tudo isso eram problemas. Com certeza, já que vamos falar aqui da questão da homossexualidade, que eu sei que é um assunto muito preemente hoje de ser visto, não é?
pois está aí. Precisamos falar sobre isto. A questão da homossexualidade não era algo tido como visto, sequer como válido, mas que existe desde sempre. Em todas as eras da humanidade sempre existiu, mas nunca se encarou como algo que faça parte efetiva, válida dentro da sociedade, como também não era válida o casamento entre pessoas de raças diferentes, de credos diferentes e de status sociais diferentes, também não era visto da mesma forma válido, legítimo, uniões entre pessoas do mesmo sexo. Todo diferente não era bom, mas esse era o único igual que não era bom, né? Mas vimos que dentro da lei natural, a união entre dois sexos diferentes é a que promove a perpetuidade da espécie, não é? A reprodução. E é só assim uma espécie se perpetua. Mas ele diz que ao lado da lei divina material comum a todos os seres, que é esta da perpetuidade das espécies, há uma outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus. Sim, todas as leis de Deus são imutáveis, mesmo aquelas que nos são aparentemente mutáveis. Mas estava lá na roda, estava tudo lá, aquilo não tinha que acontecer. Se aconteceu, está dentro da lei de Deus, porque as leis de Deus são imutáveis. Nós é que não sabíamos algum aspecto e que um determinado fenômeno nos revela esse aspecto. E aí vamos precisar estudar, nos aprofundar mais sobre esse fenômeno, e ele vai deixar de ser sobrenatural e passará a ser natural. Mas ele diz, então, que há uma outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral. Então, não estamos mais falando da questão física, material. Estamos falando da questão moral, que é a lei de amor. A lei de amor. Uma das leis de Deus, lei de amor, justiça e caridade, não é? Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a eleição mútua, a escolha que cada um faz do outro, dos esposos, se transportasse para seus filhos e que eles fossem dois, em lugar de um, a amá-los, a cuidá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, ordinárias no sentido de comuns, né? As condições comuns do casamento, foi levada em conta essa lei do amor? Aí que Kardec vai trazer aquilo que dissemos. De nenhum modo. O que se consulta não é a afeição de dois seres que um mútuo sentimento atrai um para o outro, uma vez que o mais frequentemente se rompe essa afeição. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, a da vaidade, a da cupidez. Numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo está bem, segundo esses interesses, disse que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem combinadas, bolsas no sentido, né, do dinheiro das famílias, disse que os esposos o estão igualmente bem e devem ser bem felizes. A felicidade vista apenas do ponto de vista financeiro. Quanta ilusão, não é? E muitas vezes pais infelizes que casaram dentro desses preceitos, levando os filhos a fazer a mesma coisa e se submetendo à mesma infelicidade. Vendo isso tudo como uma coisa normal,
Era o novo normal daquela época, ou o velho normal. Nada de normal, né? E continua Kardec nos dizendo: mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz contrair, no caso do casamento legal, não é? Que vem com seus compromissos, podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união. Então não tem lei dos homens que substitua a lei do amor. Não tem. Disso resulta que, frequentemente, o que se une à força se separa por si mesmo, porque realmente não há um elo legítimo no casal. Que o juramento que se pronuncia ao pé do altar torna-se um perjúrio se dito como fórmula banal. Daí as uniões infelizes, que acabam por tornar-se criminosas. Dupla infelicidade que se evitaria se, nas condições do casamento, não se fizesse abstração da única lei que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. A única lei que sanciona o casamento aos olhos de Deus é a lei do amor. Amor tem como base 2 enormes pilares: respeito, confiança. Se quebra o amor, mas esses são os pilares de uma relação saudável, não é? Mas voltemos aqui ao amor, que realmente é o que legitima uma união aos olhos de Deus. Estamos muito claros nisso? Já ficou bem claro, né? Kardec, bem didático. A única lei que sanciona o casamento aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse: vós não sereis senão uma mesma carne, e quando Jesus disse: vós não separareis o que Deus uniu, isso se deve entender que a união, segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei variável dos homens, tem um ponto. Vamos ao início. Quando Deus disse: vós não sereis senão uma mesma carne, e quando Jesus disse: vós não separareis o que Deus uniu, isso se deve entender da união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei variável dos homens. Muito bem. Nós achávamos que daria para o item 14, para o item 4, mas não vai dar, porque é justo que o item 4 tenha a mesma atenção de tempo, não seja feito a correr, não é? Então é isso. Ficamos aqui com os ensinos de Kardec no item 3 do capítulo 22 hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos caminhando na semana que vem, no próximo programa, que será semana que vem, para o último item aqui desta primeira parte sobre a indissolubilidade do casamento. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo programa. Projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.